Te enganaram. É uma nova série com vários números, a qual eu estarei aqui disponibilizando para vocês, falando a verdade das Escrituras Sagradas. Te enganaram. Esse é o primeiro dia dessa série sobre o engano. Falar sobre as mentiras e o engano. Te enganaram. Número 1. Hoje nós vamos falar, como é bem conhecido de muitas pessoas, a questão do dízimo. Você talvez tenha uma Bíblia aí na tua casa. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer alguns pontos, algumas questões que vai ser de suma importância para esta nova série de estudos com o tema Te enganaram, com vários números. Hoje é o número 1. Começando já com um tema bombástico, um tema que é pedido por muitos internautas que eu fale sobre este tema. Te enganaram, número 1. A mentira do dízimo. A mentira do dízimo. Talvez esse tema, para muitas pessoas, não seja muito conveniente, mas para o que diz as Escrituras Sagradas e comparando com a realidade a qual nós vivemos ou vivenciamos ou enxergamos com nossos próprios olhos dentro da chamada cristandade, dentro do ciclo religioso, nós vemos que esse tema tem fundamento. Te enganaram, número 1, começa hoje, dia 1º de junho, com seu irmão Daniel Duarte, e acredito que vocês também que estão em casa vão pegar uma Bíblia e analisar sobre essas questões. A mentira do dízimo. Por que eu falo a mentira do dízimo? Porque há mais mentira relacionada ao dízimo nos dias atuais dentro do ciclo religioso do que verdade. A maioria das pessoas, a maioria dos religiosos, quando trata-se de dízimo, muito deles refere-se a uma experiência própria que ele teve na sua vida, seja na área sentimental, na área financeira, principalmente, entre outras áreas da vida do indivíduo. Ele se acha no direito de dizer que o dízimo ele deve ser praticado porque ele teve uma experiência, então é válido. Mas de acordo com as Escrituras Sagradas, é mentira. Uma experiência que alguém tem, ou na questão financeira, vamos frisar aqui, se alguém ficou próspero, porque segundo supostamente dizem que deu dízimo, isso não passa de uma mentira, de uma manipulação elevada e cerebral dada pelos religiosos, os líderes religiosos, os denominacionais na mente das pessoas. Associando a prática do dízimo à prosperidade. E não ver o quanto o engano prevalece nessas mentes, nesses cérebros. Por isso que te enganaram. A mentira do dízimo. Por quê? Porque prosperidade, bem-estar, dinheiro, sucesso não está em momento algum relacionado a uma pessoa dar 10% do seu salário a uma instituição religiosa. Porque a prosperidade, o sucesso, o dinheiro, você pode adquirir através do teu trabalho. Existem ateus, agnósticos, pessoas não religiosas, não denominacionais, que têm condições financeiras
e não são dizimistas no modelo que nós aprendemos dentro do ciclo religioso. Então, é mentira e te enganaram. Comparar prosperidade com 10% todos os meses de dar dentro de um ciclo religioso. Isso é mentira, te enganaram. E outra mentira que é contada em torno da questão do dízimo é dizer que se a pessoa não é dizimista ou não dá dízimo todos os meses, essa pessoa ela não é de Deus ou essa pessoa vai para o inferno, é condenada. É outra mentira, te enganaram sobre essa questão. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, mostra que a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, o irmão Pedro, juntamente com os apóstolos, os irmãos lá que tinham essa função que Deus deu para eles, através do seu Filho Jesus Cristo, ele fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ou havemos ser salvo. A salvação está não numa atitude que você pratica, mas sim em uma pessoa, no que ele fez por nós lá na cruz, lá no madeiro, lá no Calvário. Capítulo 14, versículo 6 de João, lá diz que ele respondendo a Tomé, ele diz, o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, fazer a equivalência do dízimo com algo soteriológico é uma mentira e um engano, uma lavagem cerebral, feito pelos religiosos, os líderes religiosos, os falsos pastores, os que se auto-intitulam pastores e querem viverem na moleza e querem viver na mentira e mentindo e ensinando mentiras. Então te enganaram de dizer que quem não dá o dízimo não pode herdar o reino dos céus. Quem não dá o dízimo não pode ter comunhão com Deus. Está em falta com Deus. Isto é mentira. Mentira. Te enganaram a respeito disto. Outra mentira e que prevalece dentro das denominações religiosas, dentro do ciclo religioso, é que se alguém não for ou não der 10% do seu salário todos os meses, essa pessoa não pode exercer uma função ou um trabalho ou participar de alguma atividade que envolva, exemplo, pregar, evangelizar, participar da ceia, entre outras questões sobre esse mesmo gênero. Também é uma mentira, é um engano, te enganaram. Dizer e ameaçar as pessoas: se você não der o dízimo, você não pode participar da ceia. Se você não der o dízimo, você não tem comunhão. Se você não der o dízimo, você não pode pregar. Você não pode cantar. Você não pode fazer isso e aquilo. Isto é um engano, uma mentira. Então, é isto que caracteriza o tema, a mentira do dízimo. Porque este tipo de dízimo é uma mentira, uma falácia e não tem nada a ver com o que diz as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não palavra minha, não palavra de qualquer outro, mas a palavra de Deus. Se você é religioso ou pertence a alguma instituição religiosa, está me assistindo agora, nesta nova série que começa agora em junho, hoje, dia 1º, te enganaram, você abre os teus olhos, porque te enganaram sobre essa questão. Se você acha que não te enganaram, é porque você está 2 vezes enganado. Se você diz que, não, eu não estou enganado, então você está 2 vezes enganado. Enganaram você, dizendo também que o dízimo deve ser praticado, senão você vai receber uma maldição e o devorador vai pegar você. Isto também é uma mentira. Te enganaram. Usando textos
distorcidamente do contexto, usando textos completamente sem anexo com a realidade bíblica contextual. Então, te enganaram. E isto é a mentira do dízimo. Porque o dízimo que é pregado hoje, é ensinado hoje, na maioria das instituições religiosas, não passa de uma mentira, não passa de uma farsa, não passa de uma manipulação por parte de seus líderes e os seus vamos dizer assim, subintendente de seus seguidores também são manipulados e enganados. Então te enganaram, porque esse tipo de dízimo é uma mentira. Aí você me diz, mas irmão Daniel, então o que eu estou praticando todos os meses, 10% do meu salário é uma mentira? Sim, é uma mentira. Em levar em consideração, em citar a Bíblia para dizer que você está dando o dízimo para Deus. Outra mentira. Também a mentira do dízimo e te enganaram. De dizer que você está dando o dízimo para Deus. É mentira. Você não está dando o dízimo para Deus em coisa nenhuma. Em hipótese nenhuma. Deus não precisa de nossos dinheiro. Deus não precisa de 10% do teu salário. Você não está levando o seu dízimo para entregar a Deus. Você está entregando a um homem, está entregando a uma instituição. Está entregando a uma instituição. E eu posso provar isto biblicamente, de acordo com as Escrituras Sagradas. De acordo com a Escritura Sagrada. Me prove biblicamente. Ou você que acabou de comentar aí, presbítero Aparecido Moreira, me prove biblicamente que o dízimo que hoje é praticado dentro das denominações religiosas é um dízimo bíblico, texto com contexto contextualizado, aonde está escrito que o dízimo que hoje é praticado é de acordo com a Bíblia. Eu não estou falando do dízimo bíblico, estou falando do dízimo religioso. Esse dízimo é uma farsa, é uma mentira, com manipulações de textos. Qual é o texto? Qual é o texto que você usa? Será que é o texto de Abraão? Será que é lá capítulo 14 de livro de Gênesis? Ou será que é o texto onde fala de Jacó? Será que é o texto de Malaquias 8 ao 10? Ou será que é Mateus 23 que você vai usar? Qual é o texto que hoje a maioria dos denominacionais, a maioria das religiões, dos líderes religiosos, autos-intitulados, a maioria deles que não tem nenhum dom, é apenas um título dado sobre ele? Qual é o texto que mostra que o dízimo que hoje é praticado é um dízimo bíblico? Há uma enorme diferença entre o dízimo bíblico e o dízimo atual. É a mesma coisa na nomenclatura, dízimo. Porém, o dízimo que hoje é praticado é um dízimo sem anexo com a realidade bíblica. Isso é um dízimo distorcido, manipulado, maquiavélico pela maioria dos líderes religiosos. Talvez a maior parcela deles não compreende nem sabe o significado porque falam sobre a questão do dízimo. Alguns comentários aqui diz assim: o dízimo, agora o Sandro Valério Azevedo, ele comenta: o dízimo é mandamento, meu caro, não roube a Deus. Quer dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. É isto? Então Deus pode ser roubado. É isto? Aonde é que diz que Deus pode ser roubado? Será que vai usar Malaquias sem analisar o contexto do que está lá? Eu acredito que talvez ninguém vai fazer isto. Porque se você quer usar Malaquias para justificar a prática do dízimo hoje e dizer que alguém está roubando, é uma palavra muito forte. Porque se eu estou roubando a Deus, então eu posso ir até lá onde Deus está e roubar Deus. Mas o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou realmente roubando a Deus? Será que a pessoa que não dá o dízimo vai para o inferno?
Porque se a pessoa rouba a Deus, ele é um ladrão. Então se você diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, então está chamando de ladrão. Então o sacrifício do Senhor Jesus com relação ao dízimo que nós conhecemos hoje, o dízimo religioso, então não tem nenhum valor. Você tem que crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e arrepender dos seus pecados e dar o dízimo, senão você é um ladrão, está roubando a Deus. Isto não passa de uma farsa, uma mentira, tirando o contexto do texto de Malaquias. Oh, meus caros amigos, líderes religiosos, prestem atenção no texto. Como é que você diz que vocês, ou as pessoas que não dão dízimo, estão roubando a Deus? Se naquele contexto da Bíblia, de Malaquias, não o contexto que vivemos hoje, que era um contexto que dizia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Capítulo 3, versículo 10 na sua Bíblia aí. Quer dizer que você leva o seu dízimo à casa do tesouro? Aonde fica a casa do tesouro? Será que é dentro de alguma instituição religiosa nos dias atuais? Será, meu caro amigo? Ou é preciso você distorcer o que está escrito para poder adaptá-lo a uma necessidade física, uma necessidade dentro de um contexto que não vive a realidade bíblica? Vamos mais. Ele diz assim, o mandamento, diz meu mandamento. Um mandamento. É tão importante esse mandamento que, irmão Paulo esqueceu de escrever sobre esse importante mandamento. 13 cartas do irmão Paulo, mas ele esqueceu de escrever sobre o dízimo. É um mandamento, o mandamento deve ser cumprido. Então o dízimo não é uma questão de fé, é um mandamento. Alguns dizem que é questão de fé, outros já dizem que é um mandamento. Então se é um mandamento, então nós temos que praticar o dízimo. Mas qual tipo de dízimo? O dízimo religioso atual ou dízimo bíblico? Talvez seja mais difícil você me responder essa questão. Eu vou praticar o dízimo porque é um mandamento. Paulo esqueceu de escrever esse mandamento. Capítulo 15 Atos, onde teve aquela discussão entre os primeiros irmãos, eles se esqueceram também de mencionar o mandamento do dízimo. Hebreus, o escritor aos Hebreus esqueceu de escrever sobre o mandamento do dízimo. Ele até falou no capítulo 7, livro de Hebreus, que os que tinham direito, os que tinham direito de tomar o dízimo eram os levitas. Será que tem alguém descendente de Levi para tomar de seus irmãos, ser israelita? O que tem a ver o texto de Hebreus capítulo 7 com o contexto no qual nós vivemos, meus caros amigos? Meus caros amigos que estão me assistindo agora. Isso não é uma pouca vergonha, não é uma manipulação, uma distorção do texto. Se Paulo escreveu 13 cartas, ele não mencionou esse mandamento tão importante, então Paulo errou. É só isso que você falta dizer. Paulo errou, porque Paulo escreveu 13 cartas. Tiago escreveu uma carta e não mencionou. Pedro escreveu 3 cartas, também não mencionou. E também no Apocalipse, o Apocalipse tem 7 comunidades. E nenhuma das escritas mandadas a essas comunidades foi falado sobre a questão do dízimo. Esqueceram de falar o dízimo, será, meus caros amigos? Será que esqueceram de falar o dízimo? Tão importante é um mandamento hoje ressaltado pela maioria dos religiosos. Que desespero dos religiosos sobre a questão do dízimo. Ele diz, outro irmão, que ele diz assim, claro, que o Senhor, o dono da prata e do ouro, ele não precisa, claro, mas para manter os aluguéis. Quem mandou você abrir um salão e alugar? Foi vocês mesmos, foi nós seres humanos. Faz como Paulo, trabalhe e não sejamos vagabundos, trabalhamos com nossas próprias mãos, para não ser pesado aos outros. Mas não podemos trabalhar porque temos que cuidar da obra. Que obra? A obra de Deus. O que é a obra de Deus? Será que é construir salões? Será que é construir catedrais? Será que é construir prédio? Esta é a obra de Deus, meus caros amigos. Biblicamente, o que é a obra de Deus?
Quer dizer que só paga o aluguel, só tem despesa se for com dízimo. Se for com dízimo. Cuidado com a mentira do dízimo. Cuidado com a manipulação do dízimo. Distorção de texto. Como é que Paulo mantinha as viagens missionárias, hein? Como é que os primeiros cristãos, a maioria deles não falava sobre a questão do dízimo? Como é que eles mantinham a obra missionária? Será que hoje não pode mais abnegar do dízimo? Meus caros amigos, aí tem uma desculpa, não tem que manter o aluguel, tem que manter pagar energia, tal. Não tem outras atividades? Porventura, uma denominação com 25 membros, 100 membros, nenhum trabalha, nenhum reconhece que ali reunido precisa daquilo. E para que ficar pedindo dízimo, cobrando, ameaçando o povo, dizendo que é para Deus, dizendo que está roubando a Deus? Isso não passa de mentira, manipulação. Cadê que o povo tem coragem de falar isto? Distorce um texto, arranca o texto do contexto e diz tem que dar o dízimo, isso e aquilo. São um bando de cafajestes, manipuladores. Vão trabalhar que é melhor. Vão ler a Bíblia, estudar a Escritura, o texto e o contexto, que é melhor. Em vez de ficar dizendo que os outros vão ser ladrão. Quer dizer que a pobre viúva não dá o dízimo, ela é uma ladrona. Quer dizer que um estrangeiro não dá o dízimo, é um pobre ladrão. Quer dizer que um órfão não dá o dízimo, é um pobre ladrão. Se eles não têm nenhuma, de acordo com a Bíblia, não tem nenhuma capacidade e nem poderia, direito de dar a dízimo. Mas hoje é cobrado de viúva, de cego, de coxo, de aleijado, de órfão, cobrado de tudo. Cobra até de criança se possível. São um bando de falsos profetas, falsos pastores, manipuladores, comem da lã das ovelhas, cão gulosos, não conhecem a realidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da graça de graça. Aí como faz para manter as obras, tal? Leia o Novo Testamento, que lá está tudo escrito. Paulo tratou sobre a questão financeira, sim, mas não falou do dízimo como mandamento, como muitos falsos manipuladores, mentirosos, dizem que tem que dar o dízimo para manter a obra. Mentiroso, dízimo, cuidado com a mentira. Mentira, te enganaram. Talvez um dia eu falei como vocês falaram, mas outro dia eu fui ler a Bíblia, ler o que está escrito e vi que não tem nada a ver com a realidade a qual nós vivemos. Uma farsa. Tudo, quando cai a máscara, descobrimos que é uma farsa. Tem mais comentário aqui dos amigos, hein? Ele falou, nem perca o tempo de ouvir isto. Então, meu amigão, não precisa perder seu tempo mesmo não, de ouvir a verdade não. Vá ouvir mentira, vá ouvir manipulação. Não perca o seu tempo em ouvir mentiras. Em ouvir verdade, porque você já está acostumado com mentira. Qual mentira? Qual é o religioso? Qual é o chamado pastor que fala o que eu estou falando aqui? Porque tem rabo preso, tem que manter o salário dele, tem que manter a postura, tem que manter a luxúria e coisas do tipo. Não querem trabalhar. Mas, irmão, não tem tempo para trabalhar. Mas tem, de acordo com a Bíblia, Paulo dá a dica como deve viver, como deve manter as reuniões, a coisa do tipo. Sem forçar, sem distorcer os textos, sem manipular ninguém e sem ameaçar ninguém. O rapaz aqui chamado, intitulado presbítero, ele falou assim, nem perca meu tempo em ouvir isso. Tá ok. Não, obrigado, não estou mandando você ouvir, não, a verdade não. Eu sei que a verdade dói. Eu sei que a verdade é diferente da mentira, é a contramão da mentira. Em meio de uma geração perversa e corrompida a qual nós vivemos. Porém, eu não vou parar também de falar, porque você está dizendo que não quer ouvir. Enquanto 100 não quer ouvir, 2, 3 ouvem. E é bem-aventurado aqueles que praticam as escrituras sagradas. Mais comentário aqui. Cheio de comentando aqui. O chamado pastor Iogo, ele diz, esse cara não é dizimista. Porque, falta de vergonha na cara. Ou por ser sua mão mirrada. Aí vem na internet falar besteira. Vai dizimar, irmão. Olha só o que esse chamado auto-intitulado pastor falou. Ele dizendo, esse cara não deve ser dizimista. Como é que eu vou ser dizimista para distorcer o texto? Como é que eu vou praticar algo que vai distorcer a Bíblia?
que ainda diz que eu tenho pouca vergonha, tenho falta de vergonha. Quem tem que ter vergonha na cara é esses chamados pastores que estão atrás de púlpito, ameaçando as pessoas, dizendo, se não der o dízimo, Deus vai te pegar. Se não der o dízimo, o devorador te pega. Se não der o dízimo, você não participa da ceia. É eu que tenho que tomar vergonha na cara ou esses inescrupulosos? Distorcendo o texto para manter uma tradição do dízimo religioso, que não tem nada a ver com o dízimo bíblico. Vocês sabiam que o dízimo bíblico, as viúvas e os órfãos não davam? Eles recebiam dízimo. Será que vocês fazem isto? Será que vocês que são chamados dizimistas fazem isto? Na sua denominação, pegam o dízimo e dão para os pobres? Pegam o dízimo e dão para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros? Vocês fazem isto? Ou vocês arrancam para vocês? É eu ou eles que têm que tomar vergonha na cara? Eu acho que é vocês que devem tomar vergonha na cara, tirar o óculos da religiosidade, ler o que está escrito e pregar e viver o que está escrito. É isso que deve se fazer. Ninguém faz isto. Hein, irmão Iogo? Você disse, você é um dizimista? Como é que eu vou ser um dizimista distorcendo o texto? Muitas pessoas se vangloriam dizendo, eu sou um fiel dizimista. Aleluia, eu sou um fiel dizimista. Você é um fiel dizimista, mas não fiel ao texto bíblico não, viu? O que adianta eu dizer eu sou fiel a isto e não ser fiel ao texto? Eu serei um mentiroso, manipulador e eu que devia tomar vergonha na cara se eu fizesse essas tais coisas. E outra coisa, o dízimo, como nós conhecemos, não é o dízimo que a Bíblia relata. Você, irmão, chamado pastor Iogo, cristiano, você é dizimista e você diz, sim, sou dizimista. O que você faz do seu dízimo? Você dá para os órfãos? Você dá para os pobres? Era isso que o dízimo devia fazer, o dizimista fazer. Você faz isto? Se você não está fazendo, então você está mentindo, manipulando as pessoas a fazer uma coisa que a Bíblia não diz. Agora, se você quer dar dízimo, dê dízimo, mas não use a Bíblia dizendo que é mandamento, dizendo que tem que ser dizimista porque Deus, senão Deus vai te pegar. Isso é mentira. O dízimo, isso é mentira. E te enganaram. Deixa de falar besteira e vai dizimar, irmão. Aqui o chamado aqui. Bem, eu vou dizimar. Eu vou pegar 10% do meu salário, eu vou e douro na instituição. É isso que você quer que eu faça? Eu vou numa denominação X, dou meu dízimo lá. E se no outro mês quiser dar na outra, o que eu dei primeiro não vai aceitar. Você pode fazer esse teste. Você que é denominacional, pertence a uma denominação, se você estiver lá, pergunta, chamado pastor, fala, pastor, a denominação X é de Deus, Deus está lá, ele vai dizer, é de Deus. Aí no outro mês você vai dar o dízimo lá para ver o que é que ele diz. Irmão, não deu o dízimo lá não, dei aqui e tal. Mas eu dei para Deus, Deus não é um só. Deus não é um só. Você pode dar o dízimo em qualquer denominação. Então, a partir de hoje, seja um dizimista, dê o seu dízimo a qualquer uma das denominações. Eita, os chamados pastores, os líderes, não vão gostar dessa ideia não, viu? Não vão gostar não. É cada um por si, cada um por sua parte. Meu Deus do céu. Não é assim que acontece? Cada um por sua denominação. Faça isso também. Quando for evangelizar, evangelize cada um para outras denominações. Não vão querer. O que é da denominação A, evangelize para a denominação B. Não vão querer. Por quê? Porque há uma divisão, há esse tipo de facção religiosa. Essa a realidade e verdade. Tá entendendo? Ainda diz que eu estou falando besteira. Falar a verdade se tornou besteira. Falar besteira se tornou verdade. Falar a verdade é falar mentira hoje. E falar mentira é falar a verdade. Tudo ao contrário. O chamado presbítero, ainda ele diz aqui, só o que você está falando aí, você já está enganando os outros. Eu estou enganando os outros, mostrando o que está nas escrituras, o que está na Bíblia. Olha como já acabei de falar, o verdadeiro tornou falso, o falso tornou verdadeiro. Eu estou enganando, mostrando o que está no texto, no contexto. Eu já falei, se querem dar o dízimo, deem o dízimo. Não estou proibindo ninguém de dar o dízimo. Só que não usem a Bíblia forçando os outros para dar o dízimo, porque o dízimo que esses tais praticam não é um dízimo bíblico. É isso que eu estou defendendo, é isso que eu estou falando. Será, porventura, que eu estou enganando? Então Paulo não falou sobre o dízimo, não falou como mandamento, então Paulo enganou o povo também. É isto que você quer dizer?
Então o Tiago não falou sobre essa questão. Tiago também enganou o povo. Não falou sobre o tão importante assunto chamado dízimo. Sabe o que é, meu colega? É porque trata de dinheiro. Trata de mexer no bolso dos outros. É por isso que o povo se apavora. É por isso. Ah, irmão, como é que vai manter as denominações? Como é que vai manter o salão? Irmãos, eu conheço denominações que não cobram o chamado dízimo e estão em crescimento diariamente. Estão no Brasil, estão no exterior, sem a cobrança, o chamado, a fama esmerada, cobrança do dízimo. Não tem na maioria da denominação. Alguma denominação que eu conheço, não existe essa questão do dízimo. Mas estão crescendo. E como é que eles fazem? Aí é outra questão. É porque eles leram a Bíblia, o Novo Testamento. É porque eles leram a Escritura. Agora vocês leram o Antigo Testamento e distorceram e adaptaram o que diz o movimento religioso sobre a questão do dízimo. É outra coisa diferente. Ainda, o chamado presbítero, ele diz assim ainda. Dízimo não salva, mas faz parte da salvação, meu querido. Meu Deus do céu. O chamado presbítero, que tem esse título de presbítero. Oh, meu Deus. Falaram uma bobagem desta, meu amigão. Pedro, ele era presbítero, mas ele não ousou falar essa besteira que você falou aí. Dizer que dízimo faz parte da salvação. Misericórdia. Vai ler Bíblia, vai ler a Escritura e ver o texto e o contexto. O dízimo faz parte da salvação, o chamado presbítero aparecido. Meu Deus do céu, você já leu a Bíblia? Menos uma vez na Escritura. Menos uma vez, para você ver. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, ele diz, e eu, Pedro, presbítero, ele falou, eu sou presbítero entre vós, não acima de vós, mas entre vós, o ancião, o que trabalha nessa questão de supervisionar a igreja local. Ele não falou como você está falando, você tem um título de presbítero. Ele não falou isto, meu querido. Tá certo? Ele não falou isto. Você tem o título de presbítero e tem a função, talvez, de presbítero. Não sei que se sabe o significado da palavra presbítero. E Pedro também era chamado presbítero. Mas ele não ousou falar o que você falou. Dizer, dízimo não salva, mas faz parte da salvação. Oh, meu Deus do céu. Até quanto vamos chegar em tanta heresia e manipulação? Tá vendo aí, meus queridos? Tá vendo aí como é que é a questão? Ainda diz que eu falo besteira, ainda diz que eu tô falando mentira. O cara aqui, rapaz, falando assim, diz não salva não, mas faz parte da salvação. Então faz parte da salvação, meu querido? Você tá vendo que o dízimo que você tá pregando aí, falando aí, não é o dízimo bíblico não, tá certo? Não é o dízimo que tá na Bíblia não, é um dízimo diferente, então é por isso que é o dízimo religioso. Esse dízimo é um dízimo mentiroso, dizendo que o dízimo não salva, mas faz parte da salvação. Então Jesus veio morrer só pela metade, porque a metade já estava na terra, que era o dízimo. Então quem crê em Jesus, 10%, não, 90%, 10% preenche, 100% para ser salvo. É assim? Porque o dízimo não salva, mas faz parte da salvação. Que heresia é esta? Ainda diz que eu estou falando mentira, falando besteira. Tá vendo aí? Vocês podem ver o comentário aí. Ele disse que o dízimo não salva, mas faz parte da salvação. E Jesus esqueceu de falar. Jesus esqueceu de falar assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele iria dizer, o dízimo é o caminho, a verdade e a vida. E ele salva a metade. Isso é heresia. Heresia total. Veja o que está na Escritura. Faz parte da salvação. Tão importante que faz parte da salvação que Paulo, nas 13 epístolas, esqueceu de escrever. Misericórdia. Mauro Oliveira diz, vivemos no tempo da graça, irmão. Graça sobre graça. Amém. Obra vai viver como? Vai cair, mano. Cai, maná do céu. Vai cair, maná do céu. O chamado pastor Iogo diz, como é que a obra vai viver? Que obra? A obra humana? Qual é a obra que você diz que vai acabar? Que obra é essa? Quer dizer que a obra de Deus precisa manipular, quer que Deus precisa manipular o povo, usar o nome de Deus, usar a Bíblia, distorcer. Que obra é essa? É obra de Deus ou obra de Satanás? É obra de Deus ou obra do homem? Que obra de Deus é essa que precisa distorcer os textos bíblicos para poder sustentar ela, autossustentar? Que obra de Deus é essa? Que Deus é este? A obra de Deus vai viver como? Já falei para você, existem denominações, existem organizações religiosas que não cobram o dízimo. Não cobram o dízimo. E está espalhado em muitos países, e até no Brasil aqui. E tem delas que cobram o dízimo, não sai do estado a qual foi fundado. É complicada a questão.
Você é dizimista? Eu já respondi essa questão. Perguntou se eu sou dizimista. Você devia perguntar, você distorce a Bíblia? Né? Porque ser um chamado dizimista, qual tipo de dízimo? Dízimo bíblico ou dízimo religioso? Hã? Ele falou, nunca foi. Nunca foi. Como é que eu vou distorcer a Bíblia para poder satisfazer uma tradição religiosa, meu querido amigo? Não tem como, não tem condição. Tem mais comentário aqui. Bom, irmão, sobretudo a Bíblia só vai viver aquele pragar, 100%, tal. Dízimo, existe pastor, manipuladores, pedem que além disso, mas o dízimo é 10%, é obrigatório. A obrigação do crente. A obrigação da onde, meu querido amigo? Que obrigação é essa? A obrigação do servo do Senhor Jesus Cristo é obedecer o que está escrito, mas não a obrigação na tradição religiosa. Tá entendendo, meu querido? Esse caro amigo não vive no reino. Sim, para o reino, tal. Muitos comentários aí, muitos comentários. Eu encerro por aqui a live, certo? Eu encerro por aqui a live. Eu acredito que vamos ter reprise, né? Vamos ter a segunda parte falando sobre essa questão do dízimo, certo? Aqui é o número 1. Você foi enganado, te enganaram. Então a mentira do dízimo que nós vivemos hoje, não estou falando do dízimo bíblico, estou falando do dízimo religioso. É uma mentira, é uma manipulação. Te enganaram e talvez você não sabia. E se você disser que não está enganado, você está enganado 2 vezes. Que o Eterno abençoe sua vida, que possa abrir o teu entendimento, o teu intelecto, a tua mente, para o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, na palavra de Deus. Depois vamos para o número 2, a parte 2 dessa questão do dízimo. Um abraço a todos, quem vos fala é seu amigo Daniel Duarte. Até então.